Nucus Pod, podcast do Nucus. Meu nome é Carla Freitas, sou pesquisadora do Núcleo de Pesquisa. Estamos aqui hoje para receber uma convidada especialíssima, uma das primeiras levas de pesquisadores do CUS, quando ainda era CUS, né? Quando a gente ainda era um grupo de pesquisa, Mônica Barbosa. Eu vou pedir que ela mesma se apresente, já falando um pouquinho da sua pesquisa, do que é que ela traz da história do CUS para o que ela vem produzindo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite, dizer que é uma alegria estar aqui, né, nesse podcast babadeiro, no CUSPod, gente! E eu queria... A apresentação é sempre uma coisa difícil, né? Mas eu acho que eu vou começar falando um pouco assim desse lugar, né, de itinerância que me trouxe à Bahia em 2008. Né? Eu vim para cá fazer o mestrado em Gestão Social e Desenvolvimento e conheci o Leandro Colli, né, e o CUS na época, né? Foi um encontro muito importante porque eu vinha já problematizando a questão da monogamia desde a minha adolescência e vivendo, né, relações não monogâmicas. E quando eu entrei em contato com a teoria queer, eu consegui dar um sentido teórico, né, porque eu estava vivendo, e decidi então transformar isso num tema de pesquisa. Então, na época, eu queria pesquisar não monogamias consensuais. O meu contato maior era com o conceito de poliamor, né, que é a possibilidade de duas ou mais pessoas estabelecerem vínculos sexuais e afetivos. E eu vivia uma relação poliamorosa naquele momento. Não foi a primeira nem a única, e acredito que nem tenha sido a última, mas... eu acabei conhecendo um grupo em Porto Alegre, nessa época, né, já fazendo a pesquisa, né, sobre poliamor, eu acabei descobrindo um grupo em Porto Alegre que tinha uma militância contra a monogamia, que é a Rede Relações Livres. Então, por ser um grupo brasileiro e estar no Rio Grande do Sul, onde eu estava na época, né, eu ficava entre Porto Alegre e Salvador, então eu resolvi pesquisar a ação desse grupo. E... defendi essa dissertação em 2011 e em 2015 esse trabalho foi publicado num livro que se chamou Poliamor e Relações Livres, do amor à militância contra a monogamia compulsória. Massa, você então defende sua dissertação lá em 2009 e você hoje... 2011, desculpa. E aí você hoje... está fazendo seu doutorado, né? Está no processo, longe da gente, acho um absurdo isso, mas está sempre aqui com a gente também. E o que mudou de lá para cá? Porque a sua pesquisa continua indo por esse lado, né? Você continua descobrindo novas nuances, novas questões, novas problematizações sobre outras conjugalidades, afetividades. O que mudou de lá para cá? Então, acho que mudou muita coisa, né? Quando eu lancei o livro em 2015, a gente já tinha uma mudança de panorama, mas um dos marcos que eu acho principais aqui no Brasil foram os registros das uniões poliafetivas, a partir de 2012. Isso fez com que a mídia se ocupasse desse tema, né? Então, assim, as pessoas começaram a falar, pessoas que nunca tinham tido contato com a questão do poliamor ou das relações livres, começaram a ter contato. Já existiam grupos, né, na internet que faziam essas discussões, né, mas eu acho que 2012 é um marco aqui no Brasil. E aí começaram muitas reações também, né, por essas mesmas redes, né, principalmente pelo Facebook. Então começavam problematizações desde a questão da não monogamia mesmo, né, e outras questões assim sobre quais grupos teriam acesso às não monogamias consensuais, né? Então eram problematizadas, por exemplo, questões de raça, né? Questões estéticas, né? O direito das pessoas viverem isso, né? Quem conseguia aceder a esse tipo de relação.
E isso me deu... quando eu li, assim, eu tinha uma impressão que eram pessoas monogâmicas, eu preciso dizer isso. Que eram pessoas monogâmicas escrevendo, né? Encontrando assim, motivos. Não quero deslegitimar nenhuma discussão, né? Mas às vezes eu percebia isso, assim, né? Até pela falta de conhecimento mesmo de como são essas relações. Então eu quis trabalhar com histórias de vida, porque no mestrado, principalmente por ser na área de gestão social e desenvolvimento, eu tentei dar um foco na questão da militância, dos direitos sexuais, e agora eu estou trabalhando com questões que são mais da intimidade mesmo, né, e dos afetos, assim, como essas pessoas estão construindo afetivamente, né, esses processos de não monogamia. Tá. A gente conseguiu se reunir, né, numa roda de conversa maravilhosa sobre afetividade dissidente e não monogamia. Durante o processo de divulgação, algumas pessoas, inclusive militantes de esquerda, vieram me questionar a legitimidade da importância da gente abrir um debate como esse, né? É mais ou menos na perspectiva de nosso mundo está acabando e vocês estão falando disso, isso é importante, isso não é um tiro no pé, está falando disso agora, diante de um cenário tão conservador, é importante a gente estar falando disso agora. Eu queria que você desenrolasse um pouco isso, a importância de justamente nesse cenário que a gente se encontra de avanço de um conservadorismo absurdo, né? Que está desenterrando coisas que a gente achou que já tinha ultrapassado e vencido. O que é que você responde para esse tipo de questão? Eu acho que essa questão remonta um pouco da questão do próprio movimento LGBT, né? De como alguns setores da esquerda trataram esse debate, né? Ou seja, uma questão menor, o importante é a luta de classes, isso a gente pode resolver depois, né? E eu acho que é muito importante, exatamente por ser um momento conservador, pela questão da resistência, mas não é só isso, né? Quando a gente fala de sexualidade ou de amorosidade, nós estamos falando de normas sociais, né, que tentam colocar tudo dentro de um pacote. E no caso, nas sexualidades, eu acho que o debate está super avançado, mas no caso das amorosidades, a gente costuma pensar como algo que é espontâneo, que é da emoção, né? Mas a maneira como nós sentimos e manifestamos o sentimento, ela também é engendrada por essas normas, né? Essas normas emergem no social, né? E nós julgamos os nossos sentimentos a partir dessas regras, né? E isso afeta muito as pessoas, né? A questão do amor, né? A Regina Navarro Lins, que é uma psicanalista que defende, né, há muito tempo essa questão da não monogamia, ela fala, né, que grande parte do público que ela recebe são pessoas com sofrimento por relações amorosas, né? Então não é de forma alguma uma questão menor, né? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que a gente tem que pensar o amor de uma forma crítica, né? Porque nós subjetivamos esse amor romântico, né? Esse amor, né? Como diz a Brigitte Fassalo, esse amor Disney, né? Essa ideia, e puxa, isso leva a muito sofrimento, né? Porque esse ideal não existe por vários motivos, né? Esse ideal não existe, esse ideal prejudica principalmente as mulheres, né? Que são elas, né? O final das novelas, né? O final feliz das mulheres é sempre, né, um casamento, mas ninguém mostra o que acontece depois do casamento. Sim, né? Quem é que cuida dos filhos, quem é que lida com as não monogamias dos seus companheiros, que muitas vezes é velada. E fora isso, tem outras implicações, né, Mônica? A gente também, na roda de conversa, a gente pôde falar um pouco sobre isso, você pôde ilustrar um pouco para a gente. E eu queria que a gente voltasse um pouco nisso, né, para alcançar um número maior de pessoas, para que a gente consiga falar das implicações de fato, né, para além das subjetivas, que a gente sabe aí que a gente passaria uma noite inteira aqui, né, citando situações de adoecimento por conta de opressões ou pessoas que tentam ter outro tipo de
afetividade em suas relações e acabam sofrendo retaliações de família, de diversos grupos sociais, né? Juridicamente, isso afeta, né? Mesmo que homens, por exemplo, historicamente venham sem um consentimento, tendo relações fora de suas relações monogâmicas, quando a mulher faz isso, tem um outro impacto, mesmo que seja consensual, né? Então há uma disparidade aí já no olhar sobre essas afetividades com relação ao homem e à mulher. Isso tem uma implicação jurídica, né? Quando eu penso nessas questões de afetividade dissidente, eu penso muito na maternidade, né? No lugar da mãe, né? Como é que fica uma mulher com filhos que quer bancar publicamente a sua escolha de viver relações não monogâmicas e afetividades dissidentes, né? Quais são os embates que você percebe que a gente precisa enfrentar? Eu acho que a questão da maternidade, você falou uma questão importante, né? O casamento, né? Que é essa instituição que tem um peso enorme, né? Socialmente. E as maternidades, né? As implicações para as mulheres que são mães são diferentes, né? Eu não vou dizer assim que não tem implicações para os pais também, né? Mas eu acho que as mulheres estão vivendo isso de um jeito diferente, né? Então, por exemplo, do ponto de vista jurídico, a gente não tem nenhum marco regulador, né, dessas relações. Isso, as mulheres estão vivendo, né, apesar e além disso, mas já aparece na pesquisa um caso assim problemático, né, de uma pessoa que perdeu temporariamente a guarda do filho. E uma das coisas que estavam implicadas aí na denúncia era o fato dela viver com dois companheiros, né? A outra questão é que eu acho que sair desse lugar, a monogamia é um lugar muito confortável, né? Então sair já é bastante complicado, né? E quando as mulheres têm filhos, essa saída ela é mais complicada, né? Eu estou te falando isso a partir do campo mesmo, né? Do que as mulheres trazem, né? Que é esse medo dos julgamentos, né? Quando você não tem filho ou você é uma pessoa solteira, então mais ou menos, né? Também há uma tolerância maior da sociedade, né? As famílias continuam sendo assim o grande armário, né? Não monogâmico, né? A maioria das pessoas que eu entrevistei assumem suas relações para os amigos, no trabalho, mas a maioria tem dificuldade de abrir isso com a sua família, né? Sim. E aí, no caso dos filhos, é mais um complicador, né? Porque aí toda, vamos dizer assim, a condição, a competência para criar uma criança é colocada, né? Em questão. Você falou aí da zona de conforto que é a monogamia, né? E, de fato, acho que como qualquer situação naturalizada, há uma zona de conforto aí estabelecida. Mas também, como qualquer normatividade, né? E a monogamia é uma normatividade, também produz adoecimento. Não que a não monogamia não produza, garanta isso, né? Isso esteja garantido somente por uma relação não ser monogâmica. Mas o que eu percebo dentro da minha vivência monogâmica, né, em rodas de conversa com mulheres, é um adoecimento muito grande. Inclusive, a gente pode associar à monogamia, por exemplo, o alto número de feminicídio, né? A gente pode fazer isso. E aí, nesses debates, a gente encontra as pessoas que querem muito defender a monogamia, né? E aí eu já vi vários tipos de argumentação e eu queria saber de você, se você acha que há possibilidade. Porque eu também já ouvi uma defesa muito ferrenha de que não há possibilidade. Se você acha, enquanto pesquisadora, pessoa que vivencia, né, afetividades dissidentes, há possibilidade de haver um contrato monogâmico que não tenha uma implicação de adoecimento tão grave, tão notável como a gente percebe normalmente nas relações? Eu acho que é possível, sim, né? Porque o que nós estamos problematizando é monogamia enquanto norma, né? Enquanto uma norma que deve servir para todo mundo, né? Acho que se a pessoa
quer estar, né, exclusivamente numa relação. Aliás, a pessoa não, né? As pessoas. Né? Se o casal quer estar, né, numa relação exclusiva, eu acho que isso funciona para eles. Eu acho que isso pode funcionar perfeitamente, né? Agora, não funciona para todo mundo. E o que eu acho importantíssimo é que isso deixe de ser um tabu, né? E que as pessoas possam conversar sobre isso. Porque eu acho que tem uma questão que é assim: quando as pessoas acabam de se conhecer ou estão vivendo uma relação assim recente, elas prometem muito facilmente a monogamia, né? Porque estão realmente, né, na intenção ali um do outro. Naquele momento, né? Naquele momento, mas o amor, como qualquer afeto, ele tem uma duração no tempo e ele se transforma, né? E isso pode mudar, né? Nós estamos mudando constantemente, os afetos também mudam. Então, quando há essa mudança de afeto, isso tem que ser conversado, né? Senão, realmente, não há. É muito difícil achar uma saída se você não pode falar sobre isso. Acho que o que está em jogo aí é a honestidade, né? Eu acho que uma relação honesta, acho que perpassa por isso. Eu acho que buscar essa honestidade, seja qual for o formato da relação, né? Eu acho que a gente caminha para uma relação justa, principalmente. E eu acho que principalmente a honestidade consigo, né? Isso, consigo, dos seus desejos, né? Do que você consegue se perceber de possibilidade de acessar seus desejos e compreender o desejo de quem está nessa parceria com você, né? Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo, né? Que eu não sei de onde que a gente tira essa ideia, né? De que a gente pode controlar o corpo do outro e limitar, né? Limitar a felicidade, a alegria, o prazer do outro, né? Ser o suficiente para outra pessoa é muito complicado, né? E não está no nosso controle. Mônica, é um prazer, muito bom ter você com a gente. Prazer todo meu. Vamos fazer mais no Cuspod, gente. Vai ter muita oportunidade da gente receber a Mônica aqui, a gente vai ter o resultado dessa pesquisa e a gente vai conseguir trazê-la muitas vezes para perto da gente. Vou passar a palavra para ela, fiquem com as próximas edições do No Cuspod e Mônica encerra para a gente. Eu queria agradecer mais uma vez, eu queria dizer que agora eu estou na URGS em Porto Alegre, mas esse espaço é muito importante, o NUCUS é muito importante na minha trajetória e eu sempre voltarei à Bahia, principalmente porque tem uma grande parte do meu campo que está acontecendo aqui e a gente tem um déficit de pesquisa no Nordeste, né? A maioria das pesquisas sobre não monogamia têm sido produzidas no Sul e no Sudeste. Então eu acredito que posso dar uma contribuição fazendo esse campo aqui. E acho que o Nordeste traz questões que também estão sendo silenciadas, né? Aliás, estão sendo silenciadas não sei se esse é o termo exato, né? Mas que não aparecem nas pesquisas, né? Que por exemplo, a questão da raça vem muito forte aqui, né? Daniel Cardoso, que é um pesquisador de Portugal, ele fala isso, né, no seu trabalho, né, que a questão da raça ela tem falado pelo silêncio, né? Então eu acredito que aqui na Bahia a gente vai conseguir quebrar isso. Muito obrigada. Obrigada. Beijinhos.